não cheguei ontem no Instagram, eu postei um vídeo com 2 milhões de views. 5 anos, tu falou, São né? 5 anos. 5 anos produzindo conteúdo. Bem-vindos ao primeiro episódio do Bianca Convida, um podcast feito pra gente falar sobre produção de conteúdo, sobre o digital, sobre marketing, vendas, sobre esse universo mesmo aí das redes sociais. E nada melhor do que receber pessoas que estão produzindo conteúdo aí há um bom tempo nas redes sociais. E hoje a gente tem uma super convidada que, além de estar produzindo conteúdo, eu acompanho os conteúdos, então fica mais fácil ainda de ter essa conversa. Eu sou uma seguidora, então já vejo desses dois lados, como uma seguidora que consome os conteúdos e como uma profissional também que produz conteúdo. Então a gente vai ter uma conversa aí para trazer vários insights sobre a produção de conteúdo. Então aproveita e já se inscreve no canal, é Bianca Garcia Digital, e no Spotify Bianca Convida. Vamos aproveitar então, vou pedir para Isa se apresentar e falar um pouquinho aí, tu é aqui de Santa Maria, Isa? Na verdade eu sou de Caçapava do Sul, mas eu moro aqui em Santa Maria, fez 11 anos agora, essa semana. E é muito louco falar isso, porque voou, né? Sim, e ao mesmo tempo eu fiz um monte de coisa. E eu fiz faculdade de Relações Públicas na UFSM, então eu vim morar aqui para fazer faculdade. E eu sempre gostei muito dessa área da comunicação. Então era uma coisa assim que eu sabia que era isso, mas não sabia muito bem pra onde, assim. Desde pequenininha tu já sabia, assim, que queria ir pro lado da comunicação. Total. Esses tempos eu falei também. Que, tipo, parece que a comunicação só agregou no que algo que eu já sabia que eu queria fazer, sabe? Exatamente. Eu nasci pra ser comunicadora, assim. Eu era aquela criança que, com 8 anos, eu juntava moedinha pela casa pra eu poder comprar uma câmera digital. Nossa. Pra eu poder tirar fotos. Sim. Em 2003. Tinha Orkut. Tinha Orkut. Eu sempre Fotolog. fui Fotolog. Eu sempre gostei muito de escrever, então eu tinha um blog, eu ia algumas amigas eu tinha minhas, o blog também. Os blogs Fui do da época do blog. Blogspot, que a gente escrevia. Eu gostava de fazer crônicas. Isso, claro, com 10 anos de idade, assim, então era uma coisa de criança mesmo. Mas sempre foi uma coisa que fez muito parte de mim. E aí, na hora de fazer a faculdade, meio que foi um caminho natural, assim. Eu até tentei, talvez direito, relações internacionais, porque eu gostei muito sempre também dessa coisa das línguas, de viajar. Mas não teve escapatória. A comunicação nasceu pra mim, eu nasci pra ela. Sim. Eu super me identifiquei, porque eu também passei por essa época, assim, do blog. Aprendi a construir tudo sozinha, assim. Eu digo que isso influencia muito hoje no meu trabalho. Total. Porque aprendi a editar foto na época de blog. Tipo, já fazia redação de texto lá e sem saber que já ia influenciar. Sem nem saber o que era. Que agora também tem a profissão copywriting também, que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar. E aí agrega, né, pra gente que produz conteúdo. Com certeza. E queria entender um pouquinho, assim, de como que tu começou com a tua produção de conteúdo, se tu tinha já um Instagram e daí tu pensou em como tu foi esse processo de tornar ele profissional, como que foi o começo, assim? Então é isso, eu sempre tive essa vontade, eu tinha o blog no Blogspot, depois eu tinha um blog com uma amiga minha, eu sempre fui muito pra isso, mas sempre foi num sentido de brincadeira, assim. E durante a faculdade, eu gostava muito de viajar, eu queria fazer pós-graduação e a gente ia muito em congresso. E eu unia essa minha vontade de fazer a pós com a viagem ali. E eu era sempre a amiga que reservava o hotel, comprava as passagens, fazia o roteiro, entendia da cidade. E aí os meus amigos sempre diziam assim, e foi bem na época que começou a surgir, né? Os blogueiros de viagens, começou a E isso bombou muito no YouTube, né? Eu, pelo menos, acompanhava muito, tipo, os vlogs, assim, de resenhas no YouTube, assim. Exatamente, 2015, 2016. Mas eu não tinha, assim, nem muita grana, porque é uma coisa que tu tem que investir um dinheiro, né, inicialmente ali. E nem muito, assim, tempo. Eu queria fazer outras coisas, eu queria ser professora. E eu acho que muito porque eu entendia ali que a carreira acadêmica era uma das possibilidades que eu tinha dentro da comunicação de ter a vida com a qualidade que eu queria ter, sabe? A gente tinha muito... Eu não sei como é que foi pra ti, mas eu ouvi muito, assim, da família. Vai fazer comunicação, vai morrer de fome. Essa área não dá dinheiro. Até hoje eles não entendem muito o que eu faço. Exatamente. Pra ser bem sincera. E aí, dentro do contexto que eu tava ali, eu acho que eu entendia que a carreira acadêmica era o que ia me dar, assim, aquele reconhecimento de, tipo assim, ela fez comunicação, mas pelo menos tem um emprego legal, sabe? Nessa falta de compreensão das pessoas mais velhas do que era, poderia vir a ser a comunicação já naquela época. Então, eu tinha meio que essa visão, assim, e fui indo. E aí, quando eu me formei, eu queria fazer mestrado, não entrei no mestrado de primeira e fiquei um ano ali meio sabático, assim, esperando a prova do ano seguinte.
E aí eu disse, eu acho que se eu for tentar fazer isso na internet dar certo, vai ser agora. Porque eu tinha um ano ali de... Eu não trabalhava, eu só fazia as aulas no pós-com ali, como aluna especial, que era uma vez por semana. Então, foi um momento em que eu tive muito tempo livre. Eu disse, vou tentar. E aí, foi numa noite, assim, de insônia, que eu disse, vou fazer, sabe? Assim, sei lá, vamos descobrir. E aí, eu peguei a minha conta pessoal, que tinha 1.000 seguidores. Nessa madrugada, eu bolei o nome, que era Isadorícias. Só Isadorícias, porque era pra ser as minhas Isadorícias. Sim. De coisas que eram muito... um reflexo da tua vida, isso, da minha personalidade, do que eu gostava de fazer. Então, a minha ideia era mostrar, de modo geral, as coisas que eu fazia. Sim. E foi assim que eu comecei. Eu falava de livros, de filmes no cinema, de restaurantes, de tudo, assim. E fui estudar sobre isso, como que funcionava. Fui aprender com o guru da YouTube, fui ler livro, fui fazer curso. Fiz curso de blogueira, assim, que na época a Chata de Galocha, não sei se tu conhece. Sim. Tinha o curso, fiz o curso dela, assim, pra eu entender o que era aquilo ali, o que eu precisava ter, enfim. E aí começou. Então foi proposital, foi intencional, mas eu não sabia se ia dar muito certo. Sim, assim, aí entrei no mestrado, fiz o mestrado, e durante isso eu também tive um Instagram, assim. E aí, quando eu acabei o mestrado, eu poderia fazer doutorado ou seguir investindo no Isadorices, que já tinha ali os seus 2, 3 anos de vida, assim. E tava num momento em que ou ia ou não ia, sabe? Se eu fosse... Se eu me jogasse, daria certo. Mas se eu ignorasse, eu ia ficar por isso mesmo, assim. Eu podia fazer outra coisa. E aí, eu disse, quer saber? Vou experimentar isso aqui. Eu gosto tanto... E aí deu certo, assim, daí ocorreu uma ocasião em que o Praça Nova me mandou mensagem pra gente fazer uma campanha de Dia dos Namorados. E eu disse, mas eu não tenho nem CNPJ. E ela, mas aí agora tu vai fazer? Sim, E aí eu disse, então tá. E fiz, e aí daí começou, assim, sabe? Mas foi intencional, só que eu não tinha muita noção. É isso que eu ia falar, porque muita gente... Eu recebo bastante interação de quem tá iniciando e querendo fazer esse processo, assim, de fazer essa troca de um perfil, às vezes, que é mais pessoal e ir pro profissional. E aí, tu chegou a fazer algum planejamento de início de conteúdo? Porque hoje em dia, claro, não faz tanto tempo, mas, assim, as pessoas têm mais acesso, né? Isso também que tu falou de curso, ver... Tanto no próprio YouTube tem muito conteúdo riquíssimo, cada vez mais. E nas próprias redes sociais, sobre produção de conteúdo. E aí, como é que foi, assim, pra ti de ter essas primeiras ideias ali, antes de chegar a essas parcerias? Porque tu teve que alimentar aquilo ali para as marcas começarem a ver que aquilo ali, né, poderia ser incluso. Tu foi meio no feeling, assim, também. Foi sentindo. No feeling. O que acontece? Eu sempre gostei muito de acompanhar influencers. E eu sempre aprendi muito pela prática. Eu nunca fui uma pessoa de aprender, assim, com alguém me explicando como funciona. Eu sempre gostei de observar e replicar. Então, eu entendia... Eu gostava muito de observar as lógicas ali dos canais que eu acompanhava. Sim. Então, Nina Secrets, Carol Pinheiro, Mac Nobre, Galo Ferreira. Eu acompanhava elas e eu gostava muito de entender essa dinâmica interna delas ali. Então, eu olhei... E aí, o que acontece também? Eu comecei a acompanhar as pessoas aqui de Santa Maria, que tinham na época. Tinha uns 4 ou 5 influencers, assim, que trabalhavam efetivamente com isso. Então, eu olhei a galera grande que eu gostava. Sim, olhei a galera tinha uma daqui, referência, né? Isso, olhei o que a galera daqui fazia. E pensei, como que eu posso fazer diferente dessa galera e parecido com quem é de fora? Porque pra fazer igual que essa galera tá fazendo, não vai dar certo, porque eles já estão fazendo. Então eu não queria... Não era nem uma questão de não gostar do que eles faziam, muito pelo contrário. Mas de não querer fazer a mesma coisa que já era feita, assim, trazer uma novidade, uma inovação pra Santa Maria mesmo. Então foi nesse lugar, assim, mas não houve um planejamento. Era uma vontade. E até hoje é muito no feeling, muito de estar antenada ao que tá acontecendo no momento, sabe? Então na época lá... tava muito nesse boom de review de restaurante, por exemplo, em 2022 ali. E eu entendi que era isso que eu tinha que fazer e fiz, sabe? Sim. Então, é muito de observar a tendência, entender como que essa tendência se adapta pra mim, como que eu posso usar ela de um jeito que funcione comigo e tá sempre atualizado do que tá rolando, sabe? Então, o primeiro review que eu fiz que viralizou foi no MAF, que é um rodízio de pizza que eu amo. E viralizou. Na época foram 15 mil visualizações. Só que eu tinha 5 mil seguidores. Sim, então 15 mil views era insano pra mim. Então não houve um planejamento, mas houve sempre um cuidado de como fazer. Que eu acho que é isso que faz mais sentido hoje em dia, assim.
E eu acho que as pessoas também travam muito, assim, nessa questão de ver a referência, ok? Eu digo muito para os meus clientes, assim, de que, ok, vocês têm aqui a agência, né, montando a estratégia, mas vocês têm que defender o que vocês gostam, a essência de vocês, trazer isso, né? Que não é a gente como agência, a gente vai encurtar e dar alguns direcionamentos, mas, assim, de tu ver isso, se inspirar. E eu falo muito, assim, vejam perfis de pessoas que vocês gostam. Isso. Que é referência na área de vocês. Ou às vezes até em outras áreas. Eu ia até falar isso. Eu tenho pessoas aqui que eu sigo, até eu gravei um conteúdo sobre isso, que eu vi num canal do YouTube de um economista o termo ChatGPT pela primeira vez. Foi num canal de economia, tipo, ano passado, retrasado. Ninguém tava falando de ChatGPT. Aí eu fiz uma sequência de stories no meu Instagram e, assim, bombou, assim, o pessoal interagindo. Ah, que legal, isso realmente vai ajudar bastante, né? E aí, então é disso, né? Da gente trazer, ver uma referência, não fazer igual, mas trazer com a nossa essência, que eu acho que é o maior desafio das pessoas defenderem aquilo que elas são, que acreditam, né? Eu acho que é por medo, enfim, julgamentos. Aí tem essa questão também, nesse início tu teve essa questão de julgamentos, críticas. Deve ter até hoje, né? Mas assim, te travou em algum momento? Não me travou. Pois é. O que eu fiz, tá? Eu bloqueei todo Anotem. mundo. Eu bloqueei todo mundo que eu achava que ia me julgar. Todo mundo. Eu acho que parente, amigo, quem eu achava que não ia entender meu rolê ali, eu bloqueei. Não porque eu não gosto da pessoa, mas porque eu sabia que era uma coisa que ia me travar. Então, eu não deixei me travar, eu pensei, como que eu posso fazer? Bloqueei todo mundo. Hoje eu desbloqueei, obviamente, mas na época lá, assim... E quem eu não podia bloquear, tipo assim, amigos que eu convivia que não entendiam. Eu me afastei, assim, porque eu entendi que era uma coisa que eu queria fazer, que fazia sentido pra mim. E aí também tem um filtro, tu vê quem realmente tá contigo ali, né? Que pega a ideia. Não precisa, às vezes, também, eu digo... Às vezes o pessoal fala muito daquela coisa... Se é amigo, tem que ir lá curtir tudo e comentar. Gente... Não, eu acho que tem que apoiar a tua causa ali, te ouvir quando tu troca algumas ideias, assim, né? Mas, eu acho que tem que... Mas vem esses filtros também pra tu ver o que né? Eu acho que são dois lados, assim. Eu acho que tem duas formas, assim. A real é que esse é um assunto que a gente podia ficar uma hora aqui falando especificamente sobre ele. Só disso. Porque eu acho que é um negócio que tem muitas camadas, sabe? Mas, em suma, é isso. Eu tentei não deixar que isso me afetasse. Claro que às vezes eu ficava meio em dúvida. Eu acho que com o tempo, assim, eu fui aprendendo a ter esse filtro do que é válido pra mim, da opinião do outro, e do que não é. Eu lembro, por exemplo, uma amiga minha, eu ia em restaurantes que eram supostamente mais caros em Santa Maria. Eu dizia, gente, eu sei que é caro. E aí um dia uma amiga minha me disse, amiga, para de dizer que é caro. Quem tem que dizer que é caro ou não é a pessoa que vai ir. Sim. Tô só falando do lugar. Sim. Então, e foi uma crítica que eu peguei pra mim. Assim. Teve outra amiga que falou, por exemplo, tu tem que falar de coisas políticas, porque tem que se posicionar. E eu não concordo, assim, não acho que eu tenho que chegar lá todos os dias, ainda mais em época de 2020 ali, né? Eu não era a pessoa que ia para os meus stories falar sobre feminismo, sobre pautas polêmicas, assim. E algumas pessoas diziam que eu tinha que me posicionar. E aí eu encontrei uma forma de me posicionar de um jeito, assim, neutro, mas me posicionando. Isso tu vai encontrando, né? Conforme tu vai produzindo os conteúdos, tu vai entendendo o que fica confortável pra ti também, né? Exatamente. Então, são dois exemplos, assim, de uma coisa que me falaram e eu absorvi. E outra que me falaram, eu disse, não é isso. Então, eu acho que eu fui aprendendo até esse filtro, assim. Mas é claro que as pessoas impactam, mas não deixei me paralisar, sabe? Sim, isso é importante. E queria também entender um pouquinho mais, assim, dessa parte lá do início ainda, né? Que eu acho que muita gente vai se identificar, assim, quer saber um pouquinho mais como é que foi os teus parceiros ali no início, quem te apoiou aqui de Santa Maria... Então, o que aconteceu? Eu fiz essa parceria com o shopping, enfim, isso me trouxe uma visibilidade, né? E aí, teve uma cliente que disse assim, tu tem que ir atrás de algumas empresas. E me indicou algumas empresas que ela gostava, que ela recomendava, e eu fui atrás dessas. E, inclusive, agora eu vi aqui a La Brombilla, foi uma das primeiras empresas que a gente fechou, assim, e foi muito... Foi muito legal, assim, eles são muito bacanas. E é um produto que eu amei recomendar, sabe, na época... Então, é um exemplo bacana de uma empresa que, desde lá... Até fica aqui, ó, quem tá no vídeo do YouTube pode conferir aqui que a gente tá com uns recebidos. Então, até Isa, pode escolher aí um que tu quer experimentar. Esse o Lucas, entrega um ali pro Lucas. Escolhe um aí pra ele. Esse doce de leite granizado foi o que a gente fez na minha primeira publi com eles, inclusive. Que legal. Olha, e não foi... Gente, não foi nada combinado. Não, realmente, zero. A La Brombilla é uma das apoiadoras do podcast.
E aí nos mandaram esses sabores. Eu acho que eu vou comer esse de cream cheese com frutas do bosque. E deve ser interessante também, assim, esse início, porque a própria questão de tu entender o que tu vai entregar pra empresa, o que eles também não sabem. Eu vejo, assim, até um conteúdo que eu gravei também, ainda não postei, falando exatamente isso. As empresas, às vezes, perdem de fazer ótimas parcerias com influenciadores, às vezes por não saber nem o que perguntar pro influenciador, ou achar, às vezes, que é muito caro fazer uma parceria. Então, às vezes, eu tive uma questão com um cliente que a gente chegou e com uma ideia para o influenciador. Olha, a gente pensou mais ou menos isso, a gente tem tal campanha que a gente quer promover. E aí, o próprio influenciador também deu a ideia e a gente montou um pacote. Então, tu tem alguma dica, assim, para esse pessoal dessa questão das parcerias, assim? Como é que foi para ti definir essas coisas no início? Foi difícil, é difícil. O que acontece, assim? Eu acho que a influência digital é um mercado muito complicado. Porque não tem uma regulamentação, não tem uma formação que a gente tem que ter obrigatoriamente, assim. Então, a maioria das profissões que tu vai ter aí, tipo, advogado, relações públicas, tu tem que passar por um aprendizado ali. E na influência isso não é obrigatório. Então, eu acho que tem muito influencer, muito produtor de conteúdo, na verdade, que não faz o rolê da forma correta de se fazer. E aí acaba entrando em contato com essas empresas. As empresas não têm uma experiência boa, porque a pessoa comprou seguidor, não faz o conteúdo bem feito, não tem uma entrega legal. Né? E aí o conjunto da obra ele não é legal e a pessoa diz, influencer não dá certo. E aí eu acho que é uma grande luta, assim, pra gente conseguir mostrar pras empresas e educar as empresas de que quem faz direitinho dá muito resultado. E é um resultado, assim, que muda a vida das pessoas. Tem uma cliente minha que ela me falou uma vez, ela disse, Isa, quando eu comecei, assim, eu trabalhei com muita empresa muito pequena. E ela disse, Isa, tu não tem noção, assim, hoje eu e meu marido vamos sair pra jantar porque a gente tem dinheiro, porque tu divulgou a minha empresa. Imagina. Então é uma coisa, assim, que pode mudar a vida das pessoas de uma forma muito significativa, como foi o caso dessa minha cliente, ou de uma forma mais da empresa mesmo, assim, de posicionar a empresa no mercado, de trazer, assim, essa credibilidade que sozinha a empresa não ia conseguir, porque não tem braço pra isso. Então... É uma troca que tem que ser feita, né? Eu falo muito assim pros clientes, que em alguns casos a gente adaptasse as estratégias, incluir um influencer em uma campanha, algum conteúdo específico. E eu acho que saber também ouvir esse influencer, sabe? Olha, eu quero fazer uma campanha de Dia das Mães, a minha ideia é essa. E eu queria fazer contigo. E aí o influencer diz, tudo bem, mas eu não trabalho assim, eu trabalho assado. Exato, isso. Dá pra gente fazer assim? E aí muitas empresas dizem, não, eu quero fazer do meu jeito. Mas não é o que... Só que não é o que vai dar certo. Teu, né? O jeito, tua essência, teu Exato. estilo. Então eu acho que o trabalho com influencer, ele tem muito potencial de ser muito legal, mas a pessoa tem que dar uma entendida disso, e é por isso que ter um assessor de marketing, como é o teu caso, por exemplo, ele é a pessoa que vai te dar esse aval de, essa pessoa aqui é legal, a gente tem que fazer essa campanha assim, faz tanta diferença, porque daí tu consegue trazer pra ele esse geral, né, esse global ali da necessidade, e como que o influencer vai ajudar nesse global, porque não adianta tu ter só o influencer. Tu tem que ter um Instagram bem feito. Sim, tem que ter um atendimento legal no ambiente. Então, eu acho que ter uma pessoa que vai te assessorar nisso, trazer esse aval da comunicação, faz toda a diferença, assim. É crucial, fundamental. E eu acho, assim, até eu ia te perguntar um pouco mais essa questão dos desafios, assim, da produção de conteúdo. Eu acho que é isso, tu trazer um conteúdo que é publicitário sem parecer ser publicitário, que é o que tu faz muito bem. Eu acho que aí reflete os teus números, né? Tudo, o teu crescimento. E como é que é pra ti, assim, ter essas ideias de conteúdo pra incluir uma publicidade em um conteúdo que a gente tá ali, que a gente tá na rede social pra se distrair, pra ver coisas, né? Que não quer ver a publicidade. Mas como é que foi? Porque eu acho teus conteúdos extremamente criativos. A gente vê do início ao fim. Então, eu tô falando aqui como seguidora mesmo, porque... prende muito, né? Os reels em específico. E até já aproveito para te perguntar. Tu sempre foi de fazer muito vídeo, né? A gente tá falando aqui do Instagram, né? No conteúdo do feed. Tu tem postado mais reels, pelo que eu acompanho, assim, né? Até as publicidades. Claro que tu trabalha os stories ali. Mas como é que foi para ti, assim, também entender que
formato de conteúdo tá chamando mais atenção, de como tu adaptar e trazer para essa linguagem que não pareça propaganda, por exemplo? Eu acho que volta pro que eu falei lá no início, de observar a tendência de mercado, sabe? A gente fazia só foto, 100% foto. E aí, quando a gente pegou o jeito da foto, quando eu entendi que tipo de foto entregava bem no Instagram, que tipo de legenda tinha que escrever no Instagram, mudou. Muda. E virou Reels. Sim. Então, até a gente entender, foi um trampo. Esse é o desafio, né? Foi muito difícil. E aí, o que acontece? Na época, o meu celular, ele dava bem pra foto. Mas pra vídeo, ele não dava conta. Então, como é que tu... Assim, é muito rápido. É literalmente de uma semana pra outra. Então, eu acho que a gente tem muito essa atenção com o que é tendência, com o que tá bombando, assim. Não porque tem que estar dentro da tendência, mas pra seguir sendo relevante, assim. Porque eu acho que se a gente se acomoda, a gente fica num lugar ali que não nos leva pra mais longe, assim. A gente fica ali. E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa eu gosto de estar muito em movimento. Eu me entedio muito fácil com as coisas. Eu sou ariana, então eu tenho essa característica, assim, de querer estar em movimento, sabe? Sim. Então, quando eu sinto que eu entendi uma lógica de alguma coisa, eu gosto de mudar ela. Sim. E eu acho que nos vídeos é muito isso, assim. Tipo, agora eu já tô incomodada com um vídeo de review. Uhum. Eu entendo que é um vídeo que dá certo, que eu sei fazer bem feito, que fica legal, que dá resultado. Mas eu já tô meio, tipo assim, queria fazer outras coisas. Sim. E tenho tentado fazer outras coisas, assim. Mas é um processo, não adianta, é difícil. E tu trabalha com algum cronograma de conteúdo, assim, pro teu Instagram, com um planejamento mensal, e daí tu vai incluindo? Sim e não. Eu tenho, como é que funciona? Eu tenho clientes que são fixos, então tenho parcerias que eu sei que vão durar 3 meses. Tenho alguns clientes que eu sei que é fixo. Todo mês a gente vai fazer tal e tal ação. Então eu sei que eu tenho que encaixar eles ali de alguma forma. E aí tem as parcerias que são pontuais. Então agora na Páscoa, por exemplo, eu sei que é um mês que eu tenho muita parceria pontual. Então, já foi um mês que eu diminuí, lá em novembro, dezembro, eu já dei uma segurada no que eu ia fazer de parceria trimestral pra chegar em março com o tempo de fazer as parcerias avulsas. Agora, passa a Páscoa, eu já posso voltar a abrir esse espaço para parcerias trimestrais, porque eu tenho essa possibilidade dentro da minha grade. Então, não é uma coisa assim, dia 1º do mês eu sento e faço um planejamento. Isso não existe, assim. Tu vai sentindo essas demandas, assim, isso, né? A época do ano também. Isso. E assim, por exemplo, agora, o McDonald's lançou o McFish. Tenho que fazer esse vídeo. Aí eu já tenho que achar ali na minha grade quando eu consigo ir no shopping, comprar o McFish, gravar o vídeo e postar. Então, eu tenho, tipo, se eu abrir minha agenda aqui, eu sei que eu vou postar amanhã, quinta e sexta. Mas quarta eu não sei muito bem. Amanhã é quarta, né, no caso. Mas, enfim, só como exemplo. Quarta eu não sei muito bem ainda o que eu vou postar. Aí, quarta-feira eu vou olhar e vou dizer, nossa, tem que fazer aquele vídeo. Eu tenho uma lista na minha cabeça e no meu celular de vídeos que eu tenho que editar. Então, eu viajei. Daí, hoje, por exemplo, eu postei um vídeo de quanto custou um passeio que eu fiz. Que era um vídeo que ele tava editado há uns dias e eu deixo pra soltar ele um dia que eu tô sem ter o que postar. Então, eu trabalho muito com conteúdo de gaveta e com as publis que eu tenho que fazer. Sim. E assim e encaixando essas novidades que vão aparecendo. E encaixando. Então, o conteúdo de gaveta, ele é pra esse dia. Tipo assim, não tenho nenhuma publi, nenhum vídeo de novidade que eu gravei, então vai o vídeo de gaveta. Por que de gaveta? Porque eu digo que ele tá guardadinho ali pra hora que eu precisar. Isso. Eu tiro ele dali. É um conteúdo que tu já tem gravado, depois tu vai encaixando. Isso. Então é isso. Eu não tenho um planejamento, mas eu tenho uma organização. Que é muito do que tá acontecendo. Parece que é uma bagunça, mas na verdade é bem organizado, bem assim. Eu tenho um horário que eu posto. Porque é muito conteúdo, né? Até eu ia te perguntar hoje se tu foca mais no Instagram, né? Tu tá iniciando a produção de conteúdo no TikTok, tu explora outras redes sociais. Hoje o meu foco é o Instagram, é de onde vem os meus clientes, o meu trabalho, a minha fonte de renda é as publicidades no Instagram. Eu já tentei fazer YouTube uma época, porque eu quero muito conseguir ter essa possibilidade de produzir um conteúdo mais autoral, sabe? Porque eu gosto disso, o Instagram me permite isso, mas até certo ponto. Chega uma hora ali que eu tenho que postar a publicidade, porque é o meu trabalho, assim. E eu tenho muitos parceiros incríveis, maravilhosos, então tem que ter esse cuidado com todos, assim, de postar bonitinho. Então, o meu foco no Instagram é isso, é trazer as dicas de conteúdo. Então, o meu foco no Instagram é isso, trazer as dicas de conteúdo mais de Santa Maria, assim, só que eu quero sair daqui, eu quero ter essa possibilidade de fazer uma coisa mais autoral mesmo. E aí, esse ano eu decidi que eu vou de vez entrar pro TikTok. Eu já tenho o TikTok com mais de 30 mil seguidores, ele tá lá bonitinho, estruturado há muitos anos. Mas esse ano eu decidi que eu vou cuidar dele assim como eu cuido do Instagram. Postar vídeo diariamente, observar o algoritmo, aprender sobre isso,
produzir vídeos pensando no formato do TikTok, porque são formatos diferentes. Sim. Então, esse ano eu entrei no TikTok. Fazem 28 dias que eu posto todos os dias no TikTok. Então não é a primeira vez, assim. E até eu ia comentar contigo agora, há pouco tempo tu atingiu 1 milhão de visualizações no conteúdo do Instagram, 2 milhões. Meu Deus, já pulou pros 2 milhões, eu parei no 1 milhão. Guria. Foi um surto completo. E aí é isso, uma coisa muito legal de falar nesse momento é da gente ir plantando a nossa sementinha. Não cheguei ontem no Instagram, eu postei um vídeo com 2 milhões de views. 5 anos, tu falou, São né? 5 anos. 5 anos produzindo conteúdo. Não foi meu primeiro vídeo com milhões, assim, mas foi, acho que, o segundo ou terceiro. E é isso. Eu não cheguei ontem e postei ele deu 1 milhão, assim. É uma coisa que eu fui construindo uma narrativa, um storytelling. E foi um vídeo que eu postei com um parceiro muito antigo, que é o Maf. Então, que a minha audiência tá muito acostumada a ver. E o que acontece? Quando eu posto um vídeo, a primeira parcela de pessoas que recebe esse vídeo é a minha audiência. Então, meus vídeos, eles viralizam se é um conteúdo que a minha audiência gostou e entregou para o algoritmo bombar ele. Então, esse vídeo viralizado, ele é com certeza uma consequência dessa construção que a gente vem fazendo já há muito tempo ali no perfil, não tenho dúvidas. E como é que é o retorno, assim, com os teus seguidores? Como é que é teu engajamento, tua conexão aí com teus seguidores? Aí é muito legal, assim. Tem pessoas que viraram amigas, amigos próximos, assim, mesmo. Tem uma galera que me acompanha desde o mês 2, assim, desde que eu tinha 1.200 seguidores. E a gente conversa sobre tudo. Eu sei o nome do marido, o nome dos filhos, o nome do cachorro. A gente que legal. Realmente tem uma relação muito próxima. E faz os encontrinhos Faço também, os encontrinhos, né? Inclusive agora a gente tá quase fazendo o próximo dos 30 mil seguidores. Nossa. Tem que organizar isso, não vi nada ainda, inclusive. E aí tem também a galera que é mais assim, manda mensagem, pergunta alguma coisa. Mas é uma relação muito gostosa, assim, de muito respeito. Tanto é que, daí é isso, acho que essa é a chave. Eu tenho muito respeito com eles. E aí eles têm muito respeito comigo também. Então, eu não minto que eu tô fazendo, assim, eu marco publicidade em tudo. Eu não minto que é um orgânico, é uma publi. Sim. Eu posto as coisas em tempo real, então eu não minto pra eles que eu tô em algum lugar que eu não tô. Eu tenho muito esse cuidado, assim, que nem todo mundo tem. E eu entendo, assim, eu acho que tem que é errado ou certo, mas é o que eu escolhi fazer. E aí, de volta, a gente tem essa relação. É claro que às vezes vem alguns abençoados, algumas pessoas fora da bolha, isso é normal. Mas a minha galera ali, a minha comunidade mesmo, é muito maneira. A galera é muito legal mesmo. Que legal. E como é que tu vê, assim, os planos agora, assim? A gente tá falando muito dessa questão de acompanhar essas mudanças, essa dinâmica das redes sociais, né? De que tá toda hora mudando e é uma novidade. E eu sendo, assim, essa parte também do operacional aqui, da parte da social media para os clientes, tu entra ali num dia nos stories, tem um botão e daí no outro dia já tem outro. Fora criar conteúdo, acompanhar essas tendências, lançar uma novidade, tu ter que ir lá e já reprogramar teu calendário de conteúdos. O que tu sente que espera, assim, da produção de conteúdo? O que tu indica para as pessoas que querem produzir conteúdo, assim? O que tu vê de tendência para 2024? A gente teve o marco ali, né, no fim da pandemia, que muita gente veio pro digital, empresas também que acompanham aqui os meus conteúdos, que querem adaptar isso. E, enfim, o que tu sente, assim, que tem de mudança? Eu acho, assim, em primeiro lugar, eu não piro muito com essas mudanças, assim, sabe? Tipo assim, agora, a partir de hoje, tem que postar só vídeo, vou postar só vídeo. Não, eu vou indo muito no meu tempo, e eu acho que é o principal conselho que eu daria, assim. Vai no teu tempo, faz o que tu consegue fazer, só que faz. Não deixa de fazer porque tu não tem o iPhone 15 Pro Max com 1 TB de memória. Não é isso. Faz o que tu tem, com o que tu pode com o que tu tem, porque isso vai te levar pro lugar que tu quer chegar, assim. Pode ser mais rápido, mais devagar, mas começa, sabe? E eu sempre falo da história de fazer conteúdo com a tua essência. Isso é muito clichê, eu sei. Mas qual é a minha essência? Não sei, descobre. Tem que descobrir. E aí é que às vezes tu vai descobrir produzindo os conteúdos, isso, postando. Erra, porque sabe? Tu vai sentir, né? Posta conteúdo que flopou mesmo, sabe? Vai, faz. Uma hora tu vai descobrir, assim. O que eu não gosto, o que eu não indico, o que eu não faria é a história de fazer igual o coleguinha. Sim. Sabe? Mas isso... De olhar assim, então, no meu nicho ali, gastronomia. Vou olhar o vídeo da fulana e vou fazer igual porque deu certo dela, então vou fazer igual no meu. Isso não dá certo, porque deu certo com a fulana, porque a fulana é assim.
Então, Ela isso... trouxe a forma dela comunicar aquele Isso. conteúdo, né? Óbvio Não significa que é a tua forma. Exatamente. Óbvio que tu vai se inspirar, vai olhar, bem como tu falou, assim, tu vai olhar as referências da tua área, vai olhar o que tá sendo feito, mas não dá pra fazer igual, sabe? E as pessoas fazem, assim. E aí tem um exemplo, por exemplo, assim, que tem duas meninas lá de Porto Alegre que elas fizeram uma série de vídeos experimentando cheeses de Porto Alegre. E os vídeos delas, assim, bombaram. Milhões de visualizações, deu muito certo. E aí, todos os influencers de Porto Alegre começaram a fazer a mesma coisa. Sim. Eu incluída, porque eu comecei a fazer a mesma coisa também. Só que qual é a diferença? Eu não tô lá no meio delas. Sim. Então, funciona. E aí, eu acho que é isso. Se tu quer te inspirar em alguém de uma forma mais literal, te inspira em alguém de longe e não em alguém de perto. Eu me inspiro muito num Instagram que chama Fizemos um Rolê. Que eles falam de cultura, de passeios, enfim. Eles são de São Paulo. Eles não estão nem aí se eu tô me inspirando neles. Sim, exatamente. Então, e pro público daqui fica essa novidade, isso, né? exatamente. Essa super novidade. Exatamente. Então, eu cuido muito isso, assim, pra não ficar fazendo o que a galera daqui faz, até pra respeitar também o trabalho deles, assim, sabe? E aí, isso vale pra qualquer área, sabe? Pra médico, pra cafeteria, pra fisioterapeuta. Olha o que tu gosta de fazer e tenta fazer diferente do que já tem. Porque isso vai te destacar, vai te trazer um lugar ali que vai ser só teu. Então, foi isso que eu pensei quando eu fiz o Isadorices. E eu acho que hoje, assim, muita gente fala que ela é referência nessa área, que não sei o que, ela é a principal. Hoje eu tava com um cliente, ele me apresentou e disse assim, essa aqui é a principal influencer de gastronomia da cidade. Legal. E eu fiquei me achando. Mas eu acho que é isso, eu conquistei esse posto, digamos assim, porque eu fiz uma coisa que não tinha ninguém fazendo, sabe? Eu não... Fez do teu jeito, que é o principal, é o que eu mais falo. Não tem estratégia de marketing melhor do que ser tu ali e trazer essa comunicação aí pro teu nicho, né? Exatamente. Isso é outra questão também que eu acho que é muito legal do teu perfil. Tu é nichada, né? Que a gente vê que as pessoas às vezes querem falar com todo mundo, falar de tudo. A não ser que tu seja realmente às vezes uma influenciadora bem de lifestyle aí E olha lá. E mesmo olha assim lá. as pessoas estão nichando dentro disso. Dentro tem do lifestyle você nicha, né? Exatamente. Exatamente. E a gente vê que quem tem resultados e vai crescendo no digital é quem tem um perfil mais nichado e consegue personalizar aquilo ali, trazer esses conteúdos interessantes, né? E é isso, não é porque, assim, dentro do nicho, tu pode fazer isso de tantas formas, tantas formas. Um exemplo legal é a Isabelle, do Depois que Pare Duas, que ela é santamariense, mora no Rio. E é isso, ela fala de maternidade, e aí ela fala muito, eu fiquei por muito tempo querendo me encaixar num formato ali, de, tu não pode mostrar que tal coisa porque vai tirar tua autoridade. Que autoridade, minha filha? Eu quero fazer um negócio bem feito aqui com quem falar comigo. Então, eu acho que é sobre isso, assim, a galera que dá certo, que consegue trabalhar com isso, que consegue crescer nas redes ali, é a galera que faz com intencionalidade e autenticidade. Então, e não é tudo. E aí é isso, assim, não é todo mundo que consegue, não adianta. Não é pra todo mundo. Não é pra e isso, todo às mundo. vezes, as pessoas só conseguem ver quando começam a produzir o Com conteúdo. certeza, com certeza. E tá tudo bem, Tá gente. tudo Tem bem. outras formas também de produzir conteúdo. Eu tenho clientes, assim, que não... Sério, mal aparecem em fotos. São pessoas que realmente não gostam de se expor, não gostam de gravar algum vídeo. E a gente usa outras estratégias. Claro que, às vezes, os resultados são mais, às vezes, até demorado em alguns casos. Mas é possível ainda assim produzir conteúdo. Mas tem que adaptar. E Com aí certeza. tu vai defendendo isso, né? Com certeza. A gente já tá se encaminhando pro final, Ai, gente. passa muito Passa rápido. muito rápido. É assim, tô vendo que a temática do podcast que a gente fala de produção de conteúdo vai ser difícil de controlar o tempo, porque vem muito assunto. Caraca, a gente muito. poderia falar um pouquinho de cada rede social, de cada formato. Mas a ideia, assim, eu acho que a gente já conseguiu trazer alguns insights para quem tá produzindo conteúdo, quem quer começar. Antes da gente ir para as questões finais aqui, lembrando que no YouTube é Bianca Garcia Digital, no Spotify Bianca Convida e no Instagram Bianca Garcia Digital. Então acompanhe aí também, a gente vai ter outros convidados, outras temáticas. E novamente eu te agradeço. Eu te agradeço. Pela presença. Não sei se tem mais alguma coisa, tu quer dar mais uma pincelada aí? Não, eu acho que é isso, assim. Passar, né? Dá muito pra observar pela minha fala, assim, o quanto eu olho pra pessoas que são fora do meu nicho, né? E eu acho que isso é uma grande dica também, assim, uma dica final. Eu me inspiro muito em blogueira de moda, de beleza, de viagem, pra trazer esse conteúdo diferente, assim. Então, isso
pegando pra empresários também, sabe? Não precisa, se tem uma cafeteria, não precisa olhar só o conteúdo de outras cafeterias, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma dica legal, assim, de se inspirar, de sair... Sabe aquele negócio, assim, de sair da ilha pra ver a ilha? Sim. Eu acho que é um pouco isso. Expande, né? Assim, isso. E tu consegue adaptar para o teu conteúdo, para o teu objetivo ali dentro da tua presença digital, dos teus conteúdos, tanto se tu é um influencer ou se tu tá divulgando os teus serviços ou produtos, né? Exatamente. Então, amei, acho que eu a gente também. fez um ótimo primeiro EP. E antes da gente finalizar o episódio, eu gostaria de repassar aqui o agradecimento aos apoiadores, a Espaço Laser Cuias, a Eni Calçados, Mestres do Café, que nos acompanhou aqui com um cafezinho, Labrombila, que também nos acompanhou aqui o gelato hoje nas gravações, Cláudia Congelados e Metatron Presentes. Então vou deixar todos os links aqui para vocês irem lá conferir também. Se tu gosta aí desse universo do digital, produção de conteúdo, redes sociais, fica de olho aqui que a gente vai estar produzindo mais conteúdos e falando um pouquinho mais de forma bem prática e descomplicada sobre esse universo das redes sociais e produção de conteúdo.